Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do NEC, no qual desde já recebo o nosso abraço fraterno e sabemos que o objetivo daqui do nosso estudo é estarmos aprendendo mutuamente a, com essa doutrina esperançosa que nos motiva a cada dia a seguirmos adiante. Desde já, eu estou aprendendo aqui, sabe, gente? Pedimos que vocês possam nos auxiliar inscrevendo-se no canal do NEC, compartilhando e também ativando o sininho, tá certo? Eu estou tentando aqui mexer no negócio que o Beto me ensinou, mas eu não consigo. Mudou tudo. E depois você fala, né, meu? Depois eu estou apertando aqui, desapareceu tudo, mas faz parte, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu me ver aonde eu encontrei aqui. Ah, tá. Bom, deixa aqui. Gente. Bom, vamos lá? Então, vamos dar uma continuidade ao estudo da Gênese, capítulo 1, item 42. Vamos abraçar a nossa querida Terezinha, que está aqui conosco, responsável pelo estudo hoje aqui no NEC. Então, recebam mais uma vez um carinho imenso aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Terezinha, é conosco. Lembre-se que Ok. aqui, como nós estávamos conversando, desculpa, Terezinha, é um estudo, não é um monólogo. É, certo. Então, boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, né? Não sabemos aí bem o horário, mas é uma satisfação estar aqui novamente para nós estudarmos, né, a doutrina espírita, essa doutrina tão maravilhosa para a nossa vida, né? E podemos começar, Zélia? Então, você vai passar para mim, ou você que vai abrir O quê? o Eu tô... texto? Tanto Eu faz, abro, eu tanto posso faz. Eu estou abrir. aqui, tá tudo aberto. Você, Eu vou abrir porque eu fiz as marcações, então eu vou abrir, tá bom? Você isso é passa para mim, melhor. então? Posso Ai, já? pronto. Deixa eu ver aqui. Então, aqui. Então, estão vendo? Sim, Então, tá bom. Então, nós estamos estudando o primeiro capítulo do livro A Gênese, que é Caracteres da Doutrina Espírita. E estamos já no item 42, e o item anterior foi explicado, né, como que a doutrina espírita explica aquelas passagens do Evangelho, aqueles ensinamentos de Jesus, que ficam meio obscuros, meio difíceis, né, de entendermos, e a doutrina espírita vem explicar claramente, né? Aí, no item 42, Allan Kardec, ele continua. Além do mais, considerando-se o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que confere a todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal que torna tangíveis. Aqui já tem uma ideia interessante para a gente comentar, que é o seguinte: as pessoas que se ocuparam dos fenômenos, tempo de Kardec, até antes dele, nos Estados Unidos, na Inglaterra e tudo mais, elas ficaram preocupadas apenas com os fenômenos em si, que já é uma coisa boa, porque comprova a imortalidade da alma, já é uma boa coisa. Porém, Kardec foi mais longe, ele não se ocupou simplesmente dos fenômenos. Ele viu por trás dos fenômenos todas as consequências morais que havia diante daqueles ensinamentos, daquelas revelações que ele estava recebendo. Porque uma coisa é nós enfrentarmos a vida, encararmos a vida, achando que a vida começa no berço e termina no túmulo. Outra coisa é nós entendermos a vida sabendo que nós já existíamos antes do nascimento e vamos continuar existindo depois. Então, a nossa postura moral mesmo, comportamental, diante da vida muda.
né? Porque a gente já percebe que existem aí consequências, tem um futuro espiritual nos aguardando e tudo mais. E Kardec viu, teve essa visão, né, das consequências morais do espiritismo, que foi muito, muito importantíssimo para a nossa vida, né? Muito bem. A força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições mediante uma inalterável confiança no futuro, né? Outra propriedade, outra consequência do espiritismo, né? Que é essa força moral que ele nos dá, porque nos dá a certeza da continuidade da vida, né? Depois da morte do corpo. Pela ideia de cada um ter perto de si os seres a quem amou, assim como a certeza de os rever, a possibilidade de se comunicar com eles. Então, o Espiritismo também nos dá essa certeza, quando bem estudado, bem compreendido, bem assimilado, ele nos dá essa certeza que os nossos entes queridos não estão perdidos, né? Não estão perdidos. Há uma separação? Há, física. Uma separação física existe, sim. Pode trazer tristeza, é lógico, somos seres humanos, ficamos tristes, choramos, mas sem aquele desespero, aquela desesperança que nunca mais vai ver aquele ente querido, né? Com confiança nas leis divinas. Então, os nossos entes queridos continuam ligados a nós, né? E sempre há possibilidade de comunicação e a certeza do reencontro no futuro. Então, esse é mais um ponto, né, que o Espiritismo dá para nós. Enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquire em inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada foi perdido. Tudo se aproveita ao adiantamento. Esse conceito, eu acredito, não conheço outra doutrina que dê essa orientação, esse ensinamento. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, tanto em termos de moral, como com relação à inteligência, né? Desenvolvimento intelectual, até o último dia de vida, esses conhecimentos, essas conquistas, vão ser úteis para nós no mundo espiritual, quando nós formos para lá, vai ser de grande utilidade no mundo espiritual e vai ser de grande utilidade na próxima encarnação, porque nós já vamos reencarnar com essas conquistas, nós vamos ter só que relembrar, né? Vamos ter facilidade de assimilar, porque já temos dentro de nós os conhecimentos. Então, é uma ideia maravilhosa. Tem gente que, eu estou com 50 anos, não preciso aprender mais nada. Imagina, nós temos que aprender sempre. Sempre temos essa curiosidade de conhecer, de aprender, de cada vez mais. Quanto mais aprendermos, melhor, não é? Principalmente, Terezinha, as pessoas que se encontram acamadas, às vezes durante Sim, anos, isso. em estado vegetativo, e outras debilidades que o próprio corpo nos oferece. E se pergunta por quê? Por que essa pessoa fica durante tanto tempo? E, ao mesmo tempo, as pessoas não querem que os entes queridos se vá. E Uhum. como você disse aqui, até o último segundo, até o último alento de vida, o ser aprende. Então, Ah, isso é realmente muito interessante, porque já conversamos muito aqui, porque a realidade aqui na Suíça é a eutanásia. tem. Então, quando existe, aqui são 3 clínicas de eutanásia. Então, é uma coisa que nos chocam. Quando, por exemplo, a pessoa, o ser vai e diz: gente, eu vou me despedir, tal dia eu vou para a clínica e pronto, vai se despedir para morrer. Meu Deus. É chocante É isso. chocante isso, chocante. Chocante, Terezinha. Chocante. Aí dizem, mas como aqui também é lei, e diz: cada um tem o seu corpo e faça do seu corpo o que achar mais apropriado. É uma Então, mentalidade, né?
Você vê que é assim, aí vamos entrar em outras questões que não vem o caso, mas o que me chama a atenção, e claro, são vários itens, mas o principal aqui é o ser quando já está com algum tipo de desesperança e pensa que finalizando a sua atual existência ficará melhor, ou com esse da eutanásia, um ser querido, ente querido que esteja no coma, que às vezes tem casos que ficam anos, meses, ele está ali observando, analisando tudo e vendo cada passo que, incluso, a própria equipe médica está fazendo, o que dizem os entes queridos. Então, é muito interessante a ser analisado, cada item aqui, como a Terezinha falou, porque essa confiança no futuro, quando nós temos essa fé, vai serenizando, vai nos freando certas tristezas. E se ocorrer, tudo bem, faz parte, só seguir adiante, porque a vida vai continuar. Seremos apenas o que somos lá no mundo espiritual. Obrigada, Tereza. Continuaremos a ser nós mesmos. Chegaremos no mundo espiritual na mesma situação moral, intelectual que estaremos no momento do desencarne, né? Da mesma forma. Então, muito bem, né? Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. E é interessante também aqui, me chamou a atenção, uma explicação de Kardec com relação a essa promessa de Jesus, né? Porque a promessa dele ele fala tudo do Consolador, pois ele fala que meu Pai enviará em meu nome, que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Então, até Kardec fala assim, se tem que recordar, porque ele sabia que ia ser esquecido, né? Porque a gente não tem que recordar algo que a gente lembra, né? A gente tem que recordar algo que a gente esqueceu. Então, ele já sabia, Jesus, que os ensinamentos dele seriam esquecidos, seriam deixados em segundo plano, né? E que eles teriam que ser recordados. E foi a função do Espiritismo. O Espiritismo realmente faz isso, né? Recorda aqueles ensinamentos de Jesus, da forma como ele trouxe, sem as deturpações, sem os enxertos, né, que fizeram, e, além disso, o Espiritismo ensina ainda muito mais, né, como o próprio Jesus falou que seria. Aqui tem uma nota, né? Um momento, peraí. Quer entrar minha nota, peraí. Não quer entrar, você quer abrir aí? Não está entrando a nota aqui. Isso acontece às vezes, é porque nós colocamos as cores, aí às vezes é melhor tirar a cor e aperta, para você saber. Tira a cor, está Mas sublinhado. tá. Tira lá em Tá, cima, no azulzinho, tira no azul. eu vou Tira no tirar, azul. vou tirar. Peraí, que eu vou tirar. Isso. Pronto. Agora Aí, não tá. ainda não está Bom, abrindo. paciência, então vamos lá. Abre você então, Zélia, Tô por abrindo. favor. Então, você descompartilha a tua tela, por favor, minha flor? Sim. Como é que eu faço? O que eu aperto aqui? Você minimiza. Ah, minimizo. Minimiza. Tá, Eu vou tirar, pronto. então. Eu vou tirar. Pronto. Aqui. Vocês estão vendo? Uhum. Estão? Ó, estamos vendo sim. Espera aí, agora eu vou passar para lá. Só um instantinho. Vocês não estão vendo mais. Não? Não é isso? Não, então estamos vendo os ursinhos. Eu estou vendo os ursinhos. Também.
Vamos, mocinhos. E agora? O O item texto, 43. item 43, o finalzinho do 42 e o Isso, vocês estão vendo a tela? tem Pronto, então vou abrir o item, a nota do item a nota de 42. Kardec. Isso. Isso, muito bem. É. Então, é uma nota de Kardec, né? Uhum. Falando justamente, né? Fazendo esse comentário. Muitos pais de família deploram a morte prematura de filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, e dizem a si mesmos que tudo isso foi pura perda, né? Então, os pais, né, de uma forma geral, acham que foi perda, né? Estudou, deram tantas condições para o filho estudar, tinha todo um futuro pela frente, né? E o filho morre ainda muito jovem. Com o Espiritismo, eles não lamentam esses sacrifícios. Estão prontos a enfrentá-los, mesmo com a certeza de ver os filhos morrerem, porque sabem que se eles não aproveitarem tal educação no presente, ela servirá, primeiramente, para o seu progresso como espírito, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Servirá, primeiramente, para o seu progresso como espírito e depois serão conquistas adquiridas para a nova existência, que nós comentamos agora mesmo. Quando regressarem a este mundo, possuirão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos para adquirir novos conhecimentos. Tais são os filhos que trazem ao nascer as ideias inatas, que sabem sempre. Hoje a internet mostra muito, né? As redes sociais mostram muito aquelas crianças que tá normal minha voz, Zélia? Tá ok? Ela agora voltou. Ela cortou e agora voltou. Tá. Então, aquelas crianças bem novinhas, né, que já apresentam talentos para algumas coisas, facilidade, né, para algumas coisas, né, são espíritos que já tiveram essas experiências em outras encarnações e trazem aquilo como conquista, não perde. Tudo que o espírito conquista, ele não perde mais. É isso que é maravilhoso da gente saber. Terezinha, Tanto desculpa. Você falando sobre as crianças, todas as ideias, os conhecimentos que o ser traz consigo. Eu tinha visto criança de 3, 4 anos, mas ontem ou anteontem, eu puxei uma das redes sociais, tinha um bebê de 1 ano e meio no colinho da mãe, no colo da mãe, tocando piano, 1 ano e meio. é, é impressionante. É impressionante. Aí tá, E, consta. De onde vem isso? Quer dizer, e- as pessoas, e- por se não favor. for a reencarnação, Zélia, que explicação nós vamos ter disso? Não é? Às vezes nós podemos ter 3, 4, 5 filhos da mesma, né? Criar da mesma, mais ou menos da mesma forma, mais ou menos a mesma educação. Eles são diferentes. Desde pequenininho eles mostram diferenças, né? Então só é a reencarnação mesmo, né? Para explicar essas coisas, né? Se, como pais, não tiveram a satisfação imediata de ver os filhos usarem essa educação, eles a desfrutarão tarde, seja como mais tarde, né? Seja como espíritos, seja como homens, quer dizer, tanto no mundo espiritual como em novas encarnações. Talvez venham a ser de novo os pais desses mesmos filhos que se costuma dizer superdotados pela natureza, mas que devem as suas aptidões a uma precedente educação. Como também, se os filhos se desviam para o mal, não é que é consequência, né? Foi erro, Eu deve também ter acho que é a sido consequência. erro de digitação. Como também, se os filhos se desviam para o mal em consequência da negligência dos seus pais, estes podem vir a sofrer mais tarde pelos aborrecimentos e desgostos que lhes suscitarão em nova existência. Então, falharam como pais, né? Não
cuidaram da educação, não cuidaram da formação moral, não passaram valores elevados, né, para os seus filhos, poderão, numa nova encarnação, ser pai deles de novo e sofrerem essas consequências, porque virão espíritos difíceis, né, problemáticos, de novo para aqueles pais, né? Não como castigo, lógico, mas como uma oportunidade de rever tudo isso, de refazer, né? De educar esses filhos de uma outra forma, né? É uma oportunidade, na realidade, uma oportunidade de reparação e de evolução, tanto para os pais como para os filhos. Nunca é como castigo, né, Zé? Não. Aí ele fala que ele cita o Evangelho conforme. Não sei porque eles fizeram conforme, né? Todo mundo acostumado com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 5º, item 21. Bom, Você quer abrir, Zélia? Porque eu não deixa eu abri sair. esse, não. Deixa eu sair. Vocês vão ver de novo os ursinhos. Os ursinhos, novamente. Vocês vão ver novamente. Bom, e aí? Estão vendo? É, Tá? é Como está na o... tela? Como está na tela, gente? tá bem claro, tá ótima, Zélia, tá bom. Obrigada. Tá. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, quando o Espírito Sansão fala da perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? Para reforçar a ideia que nós vimos lá no livro A Gênese. Ele foi um antigo membro, né, da Sociedade Espírita de Paris, e essa mensagem ele ditou para o médium, né, em 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura, que era toda a sua alegria. E as pessoas pensam assim mesmo, né? Quando não falar, tanta gente ruim aí continua viva e a pessoa que era boa foi levada, né? Uma criança foi levada e tem tanta gente ruim aí, né? É a forma, é o ponto de vista limitado, né? Que nós temos muitas vezes, aquela visão limitada das coisas, né? Criaturas humanas. Saiu. Criaturas humanas. É nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. É tudo ter uma razão de ser, e tudo que acontece visa o aprendizado, visa a evolução, né? Visa o crescimento do espírito, as necessidades evolutivas dos espíritos envolvidos. Tem toda uma razão por trás que nós não temos condições de abranger. Nós somos limitados, tanto intelectualmente como moralmente, somos espíritos ainda muitas restrições, né, no nosso entendimento. Então, nós não temos, mas, de acordo com os ensinamentos dos espíritos, tudo tem uma razão de ser, não tem nada de castigo, mas sempre visando
a evolução e o progresso moral e intelectual, sempre tendo isso como objetivo. Inclusive, até o próprio ser, às vezes, pede para que isso ocorra. Então, é ele que escolheu o tipo de prova. Então, Tem muitas vezes é o próprio espírito que escolheu mesmo, por não A ou B é? motivos, então Uhum. tem tantas aqui possibilidades e queremos fazer. Às vezes, eu não sei, que às vezes até um tipo de egoísmo, mesmo ser, assim como nós estávamos conversando anteriormente, já querendo ir, se despedindo, falando, se preparando até a família. Não, não faça isso porque eu não sei como ficarei sem você e tudo isso. Olha, observem que nós não estamos nos colocando no lugar daquele ser que vai estar e retornará para o mundo espiritual. Finalizou sua prova, finalizou a sua existência. Mas nós não Cumpriu, queremos cumprir. cumpriu o papel dele até aquele momento, e agora ele vai passar para uma outra fase da existência, né? Essa visão que falta, né, Zélia? Não Pois é, está, não está morrendo, ele está encerrando uma etapa da sua existência e vai começar outra, né, no mundo espiritual. Nós ainda temos dificuldades de pensar. Quer dizer, pensar intelectualmente a gente pensa, mas a gente tem dificuldade de sentir dessa forma, quando um ente querido está para desencarnar, não é? exatamente. Alguém quer Muito conversar bem. sobre alguma coisa Acredito. sobre isso? Só um É, instantinho. Vamos lá. E aí? O quer que você acha, Fernanda? Ah, meu Deus. Não, é isso mesmo. A gente tem que procurar entender, né? E aceitar que aquele espírito cumpriu mesmo. Está na hora de novos aprendizados num outro mundo, Isso, né? Isso No mesmo. mesmo. mundo espiritual. E lá ele vai aprender um pouco mais, vai recarregar, juntar-se aos conhecimentos, às experiências que ele já traz, vai juntar novos conhecimentos e trazer quando retornar, né? Isso Nos passando mesmo. Exatamente, Fernanda. Tá vendo? E Esse- reencontrar os seus próprios familiares. Uhum. exatamente. Porque não significa que se nós estamos numa situação como filho, esposa, esposo, que vai continuar assim no mundo espiritual. Não continuará assim. Negativo. É, Tem tantas possibilidades, só depende É, da vontade do espírito, da necessidade dele. Se, no caso, não é isso, gente, se puder escolher sua prova, assim, só vai, muda de dimensão. muda de dimensão. isso mesmo. Alguma coisa a mais, Marinete, Celeste, desculpa, gente, estou um pouco gripada, resfriada. Tá? Enquanto vocês estão falando aí, eu lembrei aqui que eu tenho um conhecido, não? E ele há pouco tempo descobriu que ele está com câncer. E ele vai ter que tirar a metade do intestino, não? Meu Deus. Aí ele pegou e virou para mim e falou assim, olha, eu perguntei a ele, como é que você está? Ele falou assim comigo, eu estou bem, graças a Deus. Se eu tiver de ir, eu cumpri o que eu tinha de fazer aqui na Terra. Agora, se não for, eu sei a Terra ainda está necessitada, ainda vai precisar de mim ainda. Eu achei Uau! incrível. Bonito, hein? Muito bonito. Quando ele me falou isso, ele falou assim, ó, que seja feita a vontade de Deus. Se eu tiver de ir, eu estou pronto. Mas se eu Olha, tiver de ficar, eu também estou pronto. Eu olhei, beleza. Poxa, que lindo! olha, Maravilha. quando ele falou isso, aquilo me arrepiou todinho. Eu falei assim, beijo a Deus. Falei, graças a Deus, Senhor. Você vê, olha só o que nós estamos recebendo como exemplo, porque Como muitas exemplo. vezes nós, como espíritas, não temos a coragem, talvez, desse ser, ou de Aham, encarar dessa forma. verdade. E ele não é espírita, ele é católico, tá? Olha aí. Ó, E Para ele que falou, todos saibam, a Marinette está na Alemanha, então, como nós havíamos conversado antes, é uma outra realidade. Eu não sei se aí existe clínicas também, como havia conversado
anteriormente, que aqui não estamos, o objetivo não é divulgar, e olhe como ele tem essa... É aquela ideia inata que ele A traz. ideia inata, isso que eu ia falar, ideia inata, ele já trouxe com ele isso. É uma conquista dele, como espírito. E assim, incrível, ele é incrível. Assim, sabe? Claro, ele não é perfeito, somos como nós, mas o aprendizado dele, que ele passou agora, que ele passou para mim, e ele falou comigo também, olha, inclusive eu estava conversando a respeito com uma outra pessoa que tinha a mesma doença. E ele passou a mesma coisa para essa pessoa, sabe? Eu achei incrível. Incrível. Nossa, que maturidade, que maturidade espiritual. Isso é maturidade espiritual, né? É. Espiritual. Uhum. Muito São bom. pouquíssimas pessoas É. que Você tá têm. vendo? Você tá vendo? Ótimo exemplo que Ótimo você deu, exemplo. viu? Ai, é tão bom ver Marinette, né? E aí, alguma coisa a mais dentro do tema, por favor? Então, podemos seguir? Vamos seguir, então? Por favor. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo o cabelo dos pais. Quando os filhos se desviam, né, para comportamentos, para vícios e tudo mais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que, sem ser assim, não entendi essa frase, que Deus concede ao que, sem sendo assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. O que ele está dizendo aí que muitas vezes a morte prematura está impedindo que quando morre um jovem, que aquele jovem se comprometa durante a encarnação. Fique aqui encarnado e vá se comprometer com vícios, com desregramentos, né? Com comportamentos desequilibrados, que vá prejudicar a sua evolução. Então, muitas vezes, a morte prematura é um grande benefício nesses casos, né? Tá. Aquele Aqui, eu vou só ler, desculpa, Terezinha. Aqui no caso, aqui tem, a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, tendo assim preservado das misérias da vida. Obrigada. Aqui há algum erro de Aí digitação. seria também o em sendo, em vez de sem sendo. Ou em sendo, né? Que é mais ou menos o que o Zélia falou. Mas é esse sentido mesmo, né? Sim. Eu gostaria de... O que vocês acham aqui, gente, em relação aos pais? Que aqui tem tanta coisa para se conversar, né, dentro dessa aqui, a responsabilidade dos pais, porque veremos as consequências também do comportamento comportamental dos seus filhos. Aqui está dizendo. Porque sempre colocamos a culpa em Deus, ou que isso, mas são poucos os pais ou os seres que realmente dizem, bom, eu falhei, o que eu posso fazer agora é tentar abraçá-lo e mostrá-lo que um caminho que é aquele que eu não tinha maturidade, não tinha experiência mais jovem. O que vocês acham em relação ao dever dos pais aqui, no que você leu aqui, deixa eu ver, a morte prematura, aos 20 anos, esses desregramentos que nós atualmente vemos tantos nos jovens, gente? Gostaria de trazer esse tema aqui para essa conversa para os dias atuais. O que você acha? Quem gostaria de conversar, de comentar? O Zé, eu estou aqui, a pergunta exatamente a esse aspecto aqui, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, é isso? Exato. Aí, principalmente, ferem um coração de materna ou mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais, que ocorre tanto, gente, tão atualmente. Muito. Então, seria bom dentro aqui conversarmos sobre isso também.
Já que temos essa oportunidade, né, gente? Né, Terezinha? Sim. Porque A muitas são morte, as vezes que os pais não entendem por quê. Se eu eduquei a todos de uma forma igual, ou um contrário, que seja, mas que conversarmos sobre isso. Sim, Paulo, Antônio? bom, aqui primeiro nós precisamos levar em consideração que é um espírito, uma situação bastante, é o espírito de Sansão, né? Certo? O espírito, Sansão foi um membro extraordinário em todos os aspectos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, tanto em educação, em conhecimento, aderência à doutrina, auxílio a Kardec, bastante. Então, ele foi um espírito assim, exemplo, dentre uns que poderíamos citar ao longo de toda a elaboração da doutrina, enquanto ele era vivo, obviamente. Então, obviamente, uma pessoa, uma criatura dessa, assim como Jobá, outros nomes que a gente vem à mente, uma criatura dessa, a gente tem mais é que admitir que, chegando lá, eles já estão numa condição mais ou menos privilegiada. Não privilegiado no sentido de ter recebido privilégio. Privilegiado é aquilo que ele construiu. Uhum. Coisa tão séria e dramática, que ele chega a fazer isso aqui. A morte é preferível. Quer dizer, aí, obviamente, que isso aqui dá uma relevância assim extraordinária, o papel e a responsabilidade dos pais em conduzir os filhos, né? Obviamente que no caso aí, um pai encarnado tentando convencer o filho, talvez não usasse essa dureza da expressão para o filho, porque também porque nem sempre o pai fazendo o melhor que pode o seu papel, ele consegue. E são conflitos familiares que têm raízes longe no passado. O caminho, é o meio termo, e a harmonia, a tentativa de construir a harmonia, educando-se, orientando, mas contemporização é inadmissível. Então, o pai tem que ser duro, falar, meu filho, eu fiz a minha parte, eu sou vivido, eu tenho experiência, cabe a você, mas não é da minha boca que você vai achar palavras agradáveis para massagear o seu ego. Você está indo num caminho cruel, terrível, perigoso, e cabe a você usar do seu. Obviamente, falando aqui com uma pessoa já que tem condições de ter esse nível de diálogo, né? O contrário, desde jovenzinho, a responsabilidade é sempre. Pai, paternidade, eu acho que é a maior missão que nós temos aqui na Terra, né? Nós não conseguimos ainda. Nós somos tão E ignorantes. de Nós, ambos, não é só da mãe, porque o que Uhum. ocorre não, mas isso é justamente individual, dentro. né, Célia? Não, mas vem cá, por isso que nós estamos conversando, porque às vezes, dentro da família, que nós vemos, eu vou trabalhar e você fica responsável pela educação dos nossos filhos. E muitas vezes chega cansado, o que quer que seja, e não se mete. Ou, às vezes, há um Evidente, conflito. evidente, Por isso que é o papel de ambos. evidente. O equilíbrio, a harmonia e o bom andamento da célula familiar é responsabilidade de ambos, obviamente, não tem mais. Ambos, é. Mas as coisas Mas estão muitas vezes mudando, até né? nisso, há conflito, porque muitas vezes o pai pode ter pensamentos completamente diferentes da mãe nesse particular também, além de Exato. outros, esse particular tão Eles sério, têm. mas é, mas Mas é, eu acho que a situação está muito vagarosamente, mas está mudando. Quando eu dava aula, quando tinha reunião de pais, só ia mães. Era Isso. raro ver um pai. Hoje já não, hoje já os pais estão começando a participar mais. Eu vejo até na minha família mesmo, meu genro está mais entrosado, né? E está mudando, a mentalidade está mudando, né? Conscientização, né, Terezinha? Os homens estão percebendo que eles também têm responsabilidade aí, né? Não é só a mãe. Mas essa questão aí dos pais é bem interessante e, assim, muito delicado esse problema, né? E os Isso. espíritos falam, né? Como fala aqui nesse texto, quando um filho se desvia por negligência dos pais, os pais têm responsabilidade, né? E vão, logicamente, vão enfrentar as consequências disso.
Agora, quando os pais fazem de tudo para orientar o filho, fazem tudo o que eles podem, tudo que está no alcance deles para dar uma boa orientação, e mesmo assim o filho se desvia, aí a responsabilidade é do filho, né? Não dos pais, apesar que os pais vão sofrer também, né? Porque sofrem, né? De ver um filho se desviando. Mas a responsabilidade não é deles, eles fizeram a parte deles, né? Eu acho que, Então, no caso aí, Terezinha, eu acho que até o sofrimento desse pai em fazendo a sua tarefa diminui, porque aí é entendimento, né? mas de ver um filho desviado no caminho é sempre uma dor, né, né, Antônio? Assim, Mas, você se refere ao nosso plano aqui, né? claro. Ah, sim, tem dúvida. Isso, obrigada, Terezinha, obrigada, gente. Vamos continuar? Vamos. Aquele que morre na flor da idade, tá vendo que tem erros aí, né? Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, Na flor pois da ida tá aí. pois Deus julga que não lhe será útil, tá vendo? Permanecer maior tempo na terra. Essa coisa que Deus julga, que Deus que resolve, que ele não precisa, não deve mais ficar encarnado, não é assim, né? Nós sabemos que não é assim, né? Existem as leis de Deus, existem uma série de circunstâncias que agem sobre as nossas vidas, né? Muito bem. Eu É peço uma desculpas, viu, gente, a vocês. Eu vou. Essa aqui é a tradução que eu tenho aqui, mas eu vou baixar uma atual, porque esse PDF mas tá. não é problema de tradução, não, foi a Não, é a digitação digitação, mas mesmo assim eu vou errada. procurar ver. Mas fica meio complicado ver o que. A gente tem que adivinhar o que que Isso é de Herculano, viu? Obrigada. É. é uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quer falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia falhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais antes que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Então, é a visão estreita, né? A visão estreita que vê só esta vida aqui. Ah, ele vai perder, ele não vai aproveitar a vida. Aproveitar o quê? Né? Que forma que ele iria aproveitar a vida? Ninguém sabe, né? Materialismo puro. É Aproveitar a vida com o materialismo. quê? É, Imagine com o quê? Com carros, com a fortuna, com ter isso. coisas, ter ganhar bastante Materiais dinheiro, comprar puramente coisa, material, né? Então, é isso. Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar seus filhos desse vale de miséria. Aqui, para nós, aqui, isso é impossível, nós ficarmos felizes quando morre um filho, não dá. Regozijai-vos, fiquem felizes, né? Não, para nós isso aqui é impossível, mas mesmo na tristeza, mesmo no sofrimento, né, dessa separação, ter sempre no íntimo a confiança nas leis divinas, né, sempre ter aquela certeza que isso foi o melhor para o seu filho, né, que ele vai estar melhor do que se ele continuasse aqui, que a situação dele vai estar melhor e que ele não morreu de jeito nenhum, não é? Só abandonou o corpo físico e que ele continua vivo, estudando, trabalhando, aprendendo, se preparando para uma nova encarnação. Mas de ficarmos felizes, não estamos nesse nível. E também, Terezinha, vão estar eles, dependendo do estado moral, evolutivo, é óbvio, nos amparando, Sim, envolvendo a família. sim, dependendo, como você falou, do estado evolutivo dele, né? Ele poderá até ajudar a família, ajudar os pais e tudo, mas tem muitos exemplos, né?
Não é egoísmo desejar que fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé e que vem na morte a separação eterna. Aí sim, aí é um sofrimento, né? Se é uma separação eterna. Nunca mais eu vou ver o meu filho. Há um desespero mesmo, né? Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Claro, nosso corpo físico é grosseiro, é muito grosseiro o corpo físico aqui desse planeta, né? Ele é pesado, mesmo para quem é magrinho, o corpo é pesado, né? E limita o espírito, o corpo físico limita o espírito. Nós, como espírito, nós temos certas faculdades, né? Certas potencialidades que o corpo físico bloqueia, né? E quando vai para o mundo espiritual, essas potencialidades se projetam, né? Se espraiam do espírito. Então, olha, a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Isso é uma coisa que nós precisamos também entender e apreender bem essa ideia, né? Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Olha que bonito, né? Porque os afetos verdadeiros, o amor verdadeiro, ele não acaba com a morte. O espírito leva para o mundo espiritual o amor por aqueles que ficaram do mesmo jeito, e às vezes até com mais intensidade, porque já não tem o corpo físico, né? Então, ele continua ligado, continua amando, se puder proteger, vai inspirar bons pensamentos, vai abraçar, olha só, abraçar. Seus corpos fluídicos vos envolvem, é um abraço que eles nos dão com o seu corpo fluídico, né? Com o seu perispírito, né? Mas também as vossas dores sem razão os afligem. Eles sofrem com o nosso desespero, um sofrimento para eles. Porque o nosso desespero revela uma falta de fé e constitui uma revolta contra a vontade de Deus. E esse estado dos que ficaram, dos pais, por exemplo, que ficam em desespero, afetam de forma muito negativa os espíritos que foram, né? Isso também precisa ficar bem claro. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmos a consolação poderosa, que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras, que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Né? Então, quando a gente tem calma, serenidade e confiança em Deus, a gente sente o alívio daquelas dores, né? Muito bem. E foi bom estarmos lendo para trazermos para o nosso dia a dia. É importante, Isso. principalmente quando nós vemos, aqui estão vários pontos, são vários ali tão interessantes. Os espíritos, quando veem os seus entes queridos aqui sofrendo, eles também sofrem, dependendo, claro, sempre da situação moral, ou, no caso, da maturidade espiritual. Né? Então, é isso aí, bem como você falou, Terezinha. É muito bom frisarmos isso. Dá para frisar bem isso, né? Porque temos o luto, é normal, gente. Claro, Sim, normal. É Não é normal. porque é espírita que não vai chorar, não vai sentir a dor, né? O sofrimento, vai, claro que vai. Mas com uma outra compreensão, né? Um outro entendimento, né? Exatamente. Terezinha, então, vamos voltar para... Você vai voltar? Deixa eu fazer como aqui, aqui, olha. Agora é o item 43, né? Isso. Isso, 43. Se a esses resultados ajuntarmos a espantosa
a espantosa rapidez da propagação do espiritismo, apesar do quanto se tem feito para abatê-lo, não se poderá negar que sua vinda seja providencial, pois vence toda a força e má vontade dos homens. A facilidade com a qual é aceito por tantas pessoas sem obrigação, apenas pelo poder de sua ideia, prova que ele atende a uma necessidade, a de crer em alguma coisa após o vazio deixado pela incredulidade, e que, portanto, veio no tempo certo. Aqui tem uma nota, essa nota já é do... Mas deixa antes de passar para a nota, vamos só comentar uma coisinha aqui, né? No tempo de Kardec, quando Kardec começou todo esse trabalho, né, de elaboração da doutrina espírita, aí quando ele começou a se comunicar com grupos de várias partes do mundo, o espiritismo começou a se desenvolver com muita rapidez. Começou a se espalhar pelo mundo com muita rapidez, né? E é o que ele fala aqui, olha. A espantosa rapidez da propagação do espírito, apesar do que se tem feito para batê-lo, apesar dos contraditores, dos ataques ao espiritismo, o espiritismo crescia rapidamente, né? Tanto é que nós vamos ver depois que Kardec era muito otimista, né? Ele achava que no século seguinte o espiritismo estaria conhecido no mundo inteiro, né? Depois nós vamos ver essa parte e por que que não aconteceu isso, né? Você falando Então, sobre a época de Kardec, vocês me desculpam, eu me recordei, sabe de quê? Da época dele, que foi enviado não sei quantas obras para a Espanha. Te lembras? a Que foi Espanha, queimada, que foram é, queimadas. em Aí, em praça praça pública, pública. Aí o que aconteceu? era O Alto do Barcelona. Alto de Fé de Barcelona. Alto do Kardec, Barcelona. Kardec chama que foi os últimos traços da Inquisição, né? Últimos traços O que da Inclusive, aconteceu? Aí chamou inclusive, a curiosidade do povo, né? Por que estão fazendo Aí isso? ficou, Aí inclusive, sim Sérgio, melhorou mesmo para a divulgação do espiritismo. todo mundo ficou querendo conhecer o Espiritismo Curiosos. depois disso. inclusive, Célia, o bispo que ordenou essa queima, ele se manifesta, viu? Tem manifestação dele na Revista Espírita. Não me É, recordo o nome dele. Eu também não me recordo agora, mas então, eu me lembro desse tempo. foi a Inquisição que já não tinha aquele poder que tinha, né? Antes de matar, mandar matar, não podia queimar o Kardec, queimou o livro, né? Então, ficou muito marcante isso aí, né? Mas, apesar de tudo isso, o Espiritismo crescendo com muita rapidez, né? Porque, porque por causa da ideia que o Espiritismo traz, né? Uma ideia clara, né? Objetiva, lógica. As pessoas podiam usar o raciocínio, a razão, questionar, perguntar, discutir, né? Coisa que não se podia em outras religiões, né? Aqui na Europa, Terezinha, em alguns países que são muito católicos, muito mesmo, tem certos livros que eu vi, que chegou nas minhas mãos, que não podia, que não o médio ou os médios não disseram que era uma obra psicografada, É, né? não E tem podia várias falar, né? não. E tem várias histórias. Tem várias histórias porque tem a ver com a parte política, com a parte cultural. Então, nisso aí é impressionante que, apesar da religião estar forte lá, bem, chamou e foi bem mais rápido a divulgação. Agora, você imagina se aqui hoje, século 23, tem esse problema aí na Suíça, imagina século XIX para Kardec, na França, em Pois Paris, é. naquela época, né? A religião forte, o catolicismo ainda tinha aquela influência muito Muito grande. forte. Tem aqui uns 3 países latinos aqui É, que, nossa, era o catolicismo de um lado e o materialismo do outro, combatendo as ideias que Kardec, né, estava colocando, as ideias dos espíritos. Ele recebia bombardeio dos dois lados. E mesmo assim, a doutrina crescendo com muita rapidez, né? Vamos ver se eu consigo abrir agora o... digo 3 para os que eu conheço, que tenho assim contato, mas que não vale a pena divulgar.
porque são muito Então, a absorventes. roda do rodapé aqui é do editor, que é o Paulo, né? Essas notas são do Paulo, né? Nesse item, Kardec, ao considerar o tempo certo para a vinda do Espiritismo, fez referência à reação espiritualista que sucedeu ao materialismo instaurado após a Revolução Francesa pelos ideólogos Destutt e Tracy, Volney, Cabani, etc. Por sua vez, os materialistas se opuseram ao fanatismo cego do período anterior, dominado pela Igreja. A reação espiritualista foi representada pelo espiritualismo racional, que instituiu as ciências filosóficas nas universidades e nos colégios após 1830. Foi nessa, aí abre aspas, né, que é uma frase de Kardec, foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Surge, então, um momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos. Então, foi a época, né? Porque os espíritos agem assim, né? As coisas têm que acontecer no momento certo, senão elas não vão para frente, né? Não vingam, né? As ideias não vingam. Então, tem que ser no momento certo. E o espiritismo surgiu no momento certo mesmo, e por causa dessas ideias espiritualistas, né? Do espiritualismo racional que estava difundindo assim entre o povo, não, né? Porque o povo, muita gente nem sabia ler e escrever, né? O povo não tinha muito acesso à cultura, mas nas universidades, né? Nos colégios, havia esses ensinamentos. Não sei se alguém quer colocar mais Sim, alguma Antônio coisa. levantou a mãozinha. Ai, fala aí, Antônio, por Mãozinha, favor. Terezinha, é verdade. Essa questão aí, que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer com mais propriedade agora, graças a essa nova fase que estamos vivendo de estudos mais abertos e a recuperação dessas obras adulteradas, mais especificamente a Gênese, o Céu e o Inferno, e com a participação preponderante aí do trabalho do Paulo, porque é disso aí que sai, mas não só ele, obra da Simone e outras coisas, né? A gente tá, porque se isso eu presenciei muito atrás, dentro do movimento espírita, não se tinha essa ideia. E quando o Kardec faz referência a esse momento apropriado, porque ele veio, ele está se referindo, antes de tudo, a um conhecimento supra nosso, ou seja, a espiritualidade sabe Uhum. que o mundo está mais ou menos preparado para receber essa, aquela informação, ou esse, porque o espiritismo é uma grande revelação. E a terceira revelação, e a revelação que veio para ficar, para acabar com todos os mitos, para acabar não, para botar um supra normal e especialmente para diminuir esse materialismo que ainda Materialismo. em nossos dias, e essas forças estão presentes e continuam, tá? Porque isso começa, aí a coisa um pouco mais aprofundada aqui, porque aqui é apenas uma nota, quando ele cita de estudo e tracivo, isso eram os luminares do materialismo extravagante e alienante que surgiu em decorrência da carnificina que aconteceu na Revolução Francesa, tá? Extremo absoluto, e antes era o absolutismo da religião católica apostólica romana, sob a égide das monarquias, que foram milênios, né, de controle total das mentes. Foi isso. Aí veio aquela frase que diz: os extremos não se tocam. Aí veio o materialismo. É outro extremo que está levando a humanidade para
pior ainda, porque antes, pelo menos, se é uma fé cega, a pessoa pelo menos tem fé em alguma coisa, não se aliena. E aí o materialismo é pior ainda, que são dois extremos que não se tocam. E o espiritismo vem, né? E começa isso como? Começa com Mende Bihan, que era um grande psicólogo, começa na psicologia experimental, que havia perdido a alma em relação à psicologia profunda, ou à psicologia clássica, psicologia, a mente, e a coisa estava totalmente... E depois isso avança, tomando conta das academias, da universidade, já no período, a partir de 1930, no terceiro reinado, porque Caio Napoleão, vem o sobrinho dele, isso toma o mundo, inclusive. Então, a primeira coisa. Agora, uma outra coisa que eu ia dizer, só para fazer uma referência ao que você falou, Terezinha, quando você se referiu que a massa, não. Até as massas, a espiritualidade trabalha as massas também. Não faz o papel individualmente de cada um para se educar, mas as massas sofrem a influência dessas correntes positivas e negativas nessas ondas nas quais a humanidade vai se movendo, com toda a dificuldade que tem de progresso. E até nisso, porque você vai verificar que durante a elaboração de toda a doutrina espírita, na França, com especialidade, a grande massa de espíritas não era de intelectuais, não era de cientistas, não era de trabalhadores na indústria. Então, eles também, de uma certa forma, porque essas criaturas que vêm, tá entre nós, e muitas vezes a gente olha para elas assim, pô, a pessoa não sabe nem escrever direito. Essa é educação formal. Educação que a pessoa aprende na escola, mas a educação do espírito, ela é milenar. Ela É, verdade. Então, lá dentro está a semente e a espiritualidade superior que conduziu esse processo, assessorando, orientando, ajudando Kardec nessa elaboração magistral que vai ficar conosco até os fins dos tempos, expressão metafórica. Conhecia essa disposição de íntimo, de alma, dessa massa também. Sim, com certeza, Antônio, E com daí porque a certeza. resposta foi prática, nesse sentido também. Entendeu? Uhum, certo. E também, né, o que aconteceu com o trabalho de Kardec, aí sim, as massas foram tomando conhecimento, né, desses ensinamentos dos espíritos, porque os espíritos se comunicavam com todas as pessoas, não importava a classe social, não importava o nível intelectual, se tinha escola, se não tinha, os espíritos se comunicavam de forma geral no mundo inteiro com pessoas de todas as categorias, vamos dizer assim. Aí sim, né, os ensinamentos dos espíritos se espalharam assim poderosamente sobre a população mesmo, né? E Todas as numa pessoas, linguagem, desde Terezinha, as mais simples até as mais intelectualizadas, né? e a espiritualidade superior se comunica numa linguagem simples e acessível à Simples, mente das pessoas, sim, não verdade, apenas a intelectualidade que domina na academia. certo? Inclusive, Porque a verdade é simples, né? inclusive o que o Antônio está falando é muito interessante, que pessoas que semi-analfabetas ou analfabetas psicografava textos belíssimos, como nós vemos Uhum, até hoje, uhum, e vi verdade. realmente como eles está deixando esclarecendo isso nas escolas, nos liceus, sim, tinha essa concepção que nós como vimos aqui em alguns livros no qual ele está se referindo do Paulo e é isso. Mas esclarecimentos feitos, merci beaucoup, monsieur. Vai Não, tomar. não é esclarecimento, é troca de experiência, Sim, sério. Troca mas de você Não está esclarecendo nada aqui. mas esclareceu o que ficou entre aspas assim, que nós estamos conversando aqui, tá? É isso que se Ah, sim, chama entendi. estudo. Perfeito. Tudo aberto. É. Então, passando para o item 44, o número dos aflitos é imenso.
não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência. Aqui tem um errinho também de digitação. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência, aqui está assim, àqueles que se desesperam, né? Mas no original está assim. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência a doutrinas que desesperam. O que está no original. De preferência a doutrina que... Quer dizer, no lugar de escolher uma doutrina que desespera, se escolhe uma doutrina que consola, certo? E tantas pessoas acolhem. Mas ele está se referindo às pessoas, Terezinha. Não, é a doutrina. A doutrina, de preferência, a doutrina. Está no original francês, Antônio, eu fui lá procurar. Ah, é? De preferência, há doutrinas que desesperam. De preferência, aquelas doutrinas que não dão consolo, que trazem Exatamente, que desespero. ele tá se referindo à doutrina aqui. Acolham uma doutrina. Não, mas a doutrina foi mencionada na linha anterior. Então, ó, tantas pessoas que acolham, ó, não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência a doutrinas que desesperam. Zélio, essa é a primeira edição, né? Essa primeira edição teve muitos erros, viu? Muitos. Teve muitos. Não, esse aí erros. não é o meu, esse é de Terezinha que está compartilhando. E realmente. Esse é o primeiro, Terezinha, Tem da muitos. primeira edição. O meu curiosidade. Olha, quando eles lançaram a primeira edição da Gênesis, eu estava lá pessoalmente, no lançamento. Lá em São Paulo, Lá em São eu Paulo. Assisti aquele. Eu assisti ao vivo. Eu estava no simpósio, o simpósio que a Simone Privato apresentou o trabalho dela, eu estava lá. Eu acompanhei tudo isso de perto, legal. né? Eu tenho uma mas essa aí é a primeira, então, Terezinha. É a primeira edição. Mas já tem uma segunda? Já tem uma segunda? Acho que tem até mais já, viu? Gente, aqui é a 6ª edição, viu? Essa. É o quê? Essa é a 6ª edição. Vê aí, Zé. Vê como está aí, Zé. O número dos aflitos mas, é Terezinha, imenso. faz sentido o que você está falando aí, mas vamos pegar, isso sempre, nós colocamos isso aqui, sabe, Antônio? Trazemos quando há dúvida, vamos logo direto no francês. E às vezes, francês, espanhol, quando tem a Marinette, no alemão, vamos direto. Você está dizendo que essa aí, que você está com alemão, é a 6ª já? Não, essa aqui que eu estou em português normal, é a 6ª. Aqui do Kindle, eu não sei, eu não posso afirmar. A 6ª? Então esquece do Kindle. Esquece, se essa é a 6ª... Não, eu vou ler o que está também, eu não sei como está, porque eu também, assim, olha... Aqui, olha, a 6ª edição foi em setembro de 2021, tá? Não, eu estou estranhando, porque eu achei que tivesse no máximo 3, já tem 6, isso é ótimo. 6ª edição, tá. Aí olha, aqui no francês, eu vou falar em português, né? Minha pronúncia é muito ruim. Tá assim, não é surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência àquelas que desesperam. Então o erro aí foi aqueles, Mas aquelas que desesperam. Zé, como é que tá aí, Zé? Só de curiosidade, é bom a gente ver essas coisas. O número dos aflitos... Eu ia já puxar em francês, tá? O número dos aflitos... O número dos aflitos... Não, vou ler, gente. Calma, gente. Calma, gente. Estamos aqui estudando, vamos trazer serenidade. Vamos ver aqui. O número dos aflitos é imenso. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência aqueles que desesperam. Porque aos deserdados, mais que os felizes do mundo, se dirige ao espiritismo. Vou finalizar. Zélia, não, aí já chegou no aquele... Continua errado, olha, eu estou curioso e eu quero saber. Eu vou falar... Mesmo que eu vou dizer o Paulo.
Porque vou falar com a essa Cristina edição... Sarraf, eu vou falar com a Cristina Sarraf, ela tem muita ligação com o Paulo. E eu A vou gente falar conversa para ela direitinho. que precisa corrigir isso, é um erro, E né? você, Terezinha, você fala francês? Você conhece Não, francês? eu estudo francês, mas eu não tenho essa, Não, se né? você estuda, beleza, mas aí você já está dizendo que no francês você está. É isso aí mesmo, é aquele, seria aquele, aquela. De preferência Não, está errado, eu aquela, também já me convenci aqui, porque aqui diz, não né? é pois surpreendente Isso. que tantas pessoas escolham uma doutrina que consola, de preferência aquela Aquelas que que faz o desesperam. desespero. Seria Que mais ou menos des- assim, vamos dizer assim. Mas eu Eu agora. estou buscando aqui, eu estou buscando aqui lá no francês. Não vamos nos detecter, vou só para poder esclarecer, vou colocar aqui na tela, tá? Dieu, Mas eu não sei se eu vou alors, poder fazer a maintenant, tradução. Deixa eu ver aqui. chapitre 2, oh, 2. Le chapitre 2, la révélation. Ouais, oui. Qual é o número Então, 344? Ouais, vamos alors. continuar aqui, Zélia? Isso. Olha aqui, só para poder vermos, tirarmos aqui. Aqui está no. Aqui. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Não, Não, Sim. Ali. não. Meu francês é péssimo também, Ou viu? doutrine, que... Olha, é Les aqui, olha, essa affligés sont parte. le grand nombre. Il É n'est aqui, pas ó. donc pas surprenant. Vamos lá Passo por ver direto. Elan, e tanto Jean... Alguém fala francês? Donc pas surprenant. Quittant des gens à collement, Ó, une doctrine qui console, de de préférence, preferência, as ou doutrinas. doutrine Aí usa até a palavra désespérante. doutrina. Aí usa até a aqui doutrina, não até do. aí nessa, né, tá falando até na doutrina, as doutrinas que Aí desesperam. usa inclusive a palavra doutrina. É, Tá claro. é, Eu vou tá falar com o claro. Paulo também. Doutrina que consola, de preferência as doutrinas que Que desesperam. desesperam. Que desesperam. Agora, eu acho incrível que essa sexta edição, você diria a sexta, Bom, mas é. a sexta. Então, aqui eu vou agora, só para Eu vou poder ver a minha segunda finalizar, aqui do tablet para ver como é que tá. Eu tenho ela aqui. certo? Vamos seguir. Enquanto você segue, eu vou trazer espanhol também, tá? Tá bom. Por favor. Bom, então aqui, né, Zélia. É as doutrinas. dando continuidade, Está claro. O francês eu peguei também uma tradução do CELD, né? O CELD segue o mais assim, ó, original, né? Também tá assim, ó, as Fiquei doutrinas curioso que agora para ver minha edição. Eu acho que é a minha segunda edição, eu acho. Eu não sei. Aqui. Eu já vou ver lá também. Não, isso aí já podia ter Vamos sido continuar, corrigido, né? Terezinha, por favor. Vamos. Toca o barco aí. então vamos lá. O número dos aflitos é isso. Não é surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência a doutrinas que desesperam, porque aos deserdados, mais que aos felizes do mundo, se dirige o Espiritismo. O doente vê com mais satisfação chegar o médico que os sadios. Nesse sentido, aflitos são os doentes, e o consolador é o médico, né? Então, aquelas pessoas, o Espiritismo veio para aqueles que mais necessitam, né? Vós, combatentes do Espiritismo, se quereis que o abandonemos Tá para aparecendo na seguir, tela, não, dai-nos... gente? Não. Não! Ai, meu Deus! Tá não. É que ela Isso tirou, agora. depois não voltou. Agora tá. Aí agora Não, agora tá espanhol. Não, não, agora está o Tá seu espanhol. texto, Zélio. Tá o espanhol. Eu fui Que buscar espanhol. capítulo que é, Desculpa. Terezinha? Que capítulo nós estamos mesmo? É capítulo 1º. Ah, no primeiro ainda, ok. Agora, Terezinha, entrou. desculpa. Tá. Vós, combatentes do Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor que ele. Curai com mais segurança as feridas da alma, dai mais consolo
tem satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazendo do futuro um quadro mais racional, mais agradável. Quer dizer, se estão combatendo o espiritismo, o que que vão colocar no lugar? Né? O materialismo vai dar tudo isso? Consolo, satisfação ao coração, esperança? Não vai dar, né? Como ele fala aqui. No entanto, não penseis vencê-los com a perspectiva do nada. Quer dizer, quer tirar tudo isso para colocar a perspectiva do nada? É. Não tem, né? Não, Ô, não vai dar. Terezinha, eu Pode acabei de falar. pegar aqui a minha segunda edição Kindle, continua o erro. Vou falar com o Lucas. Continua. É o meu do Kindle também. Na A minha verdade, do quem Kindle. faz essas, na verdade, quem faz essas Traduções. correções para passar para frente também, para o Paulo para passar lá para a edição, o Lucas também é um deles. Eu acho que o Lucas está fazendo mais que a Cristina, porque a Cristina tem Então, outra. Mas eu precisa vou ter falar com ele uma... hoje, tem aula mais tarde. Precisa fazer uma boa revisão, né? Porque eu já peguei vários erros, não peguei só um, não. Ah, não, mas Bom, acontece que já está na Só um sexta. instantinho. Onde você parou, Terezinha? Que eu me perdi. No, Só desculpa. no segundo parágrafo do item 44. 44, é. Certo. Bom, aqui eu vou trazer para finalizarmos isso aqui em espanhol, tá? Só aqui. Você quer que eu tire o meu? Por favor. E depois vamos finalizar esse item. Aqui. Onde está? Aqui. Terezinha, Los afligidos. Estão vendo? A las que Los llevan afligidos a existem que em se gran número. pierda Assim, pues, aquela- no debe causar sorpresa que tantas personas elijan una doctrina que consuela, de preferencia a las que llevan a que se pierda la esperanza, porque a los a las desheredados, que llevan. las que É? llevan a que se As que levam pierda. a perder a esperar, aquelas doutrinas que Escuta aqui, levam ó. a perder. Zélia, 30 anos de experiência aqui junto com o pessoal do espanhol, as que llevan. Sim, É brincadeira, tu sabe. O porque espanhol. depende do teu espanhol. Se você for... Bom, aí não vou entrar no caso. Aí é Spaniard. Bom, Brincadeira. eu vou agora voltar. Então, aqui, as que levam a que se perda la esperança. Ou a As esperança. aquelas doutrinas que fazem perder a esperança, né? Pois é. Bom, desculpa aí, Terezinha, deixa eu voltar Posso aqui. terminar o parágrafo? Posso Sim, terminar o item? por favor, eu tenho que... 44. É. Vamos sair do item 44. O que nós temos que saber, gente, é que todos estamos aqui no aprendizado. Há também, futuramente, vai ser revisto, analisado. É a questão de conversar com essas pessoas para que tenham também. Não é por questão ou não, é justamente fazer uma revisão. Eu não sei o que eu fiz aqui que deu uma... Não tem problema, mas a gente está vendo, Terezinha. Tá. Agora, Então, vai ele melhorando. falou, né? Agora não está... Nesses... Já mandei um parágrafo aqui para o Lucas. 44. Sim. Não penseis, então, vencer o espiritismo com a perspectiva do nada. Não vai conseguir, né? Ninguém vai trocar uma doutrina racional, consoladora, que dá esperança, para a ideia do nada, né? E vós outros, com a alternativa das chamas do inferno, ou da beata e inútil contemplação eterna, perpétua. Quer dizer, também com as ideias aí do catolicismo, né, de penas eternas, de céu, de inferno, de demônio, também não vai conseguir que as pessoas troquem uma doutrina racional por uma doutrina tão ainda com ideias tão já ultrapassadas, né? Bom, o item 44 era isso. Eu acho que não adianta começar outro, né? Não. E não vale a pena ficarmos terminar rápido, e principalmente com isso que nós vimos aqui no 44, analisarmos, refletirmos,
sobre isso, mais uma vez que a Terezinha falou. Então, vamos deixar aqui, seria... Paramos, então, no item Agora vamos para o 46. 46. Não, 45. 45. Mas por que o meu está 46 aqui? Eu não entendi. Espera aí. Opa, será que pulou? 43, 44? Nós vamos, paramos, não vai para o 46 agora, não É é? 45, É 45. 45, é. Tem Vamos 45. pro... Eu já me perdi toda já, tanto... Desculpa aí, viu, gente? E eu fui para lá, fui para cá. Vamos para o Não, a gente 45, é concluiu isso? o 44, certo? Terminamos o vimos 44. Então, na Isso. próxima semana, eu vou terminar aqui a gravação. Daremos continuidade com quem? Eu não sei se conhece a Marizinha. Eu acho que é, né, Terezinha? Acho que é a Marisa, sim. Esse mês é. Então, muito agradeço tudo isso aqui, essa interação, a Fernandinha, a todos. Então, alguma reflexão, Terezinha? Eu acho que foi bastante comentado, né? E a gente realmente, a necessidade de a gente se aprofundar mesmo nesses ensinamentos, né? Porque dão clareza para a nossa vida, a gente vai se libertando daquelas crendices, né? Aquelas superstições, os medos, as inseguranças que a gente tinha antes. O Espiritismo nos dá uma segurança para a gente viver com mais certeza, né? No futuro, com confiança nas leis de Deus, sabendo que Deus não castiga nem premia, mas Ele criou as leis tão sábias que nós vamos no dia a dia conquistando a nossa evolução pelo nosso esforço em aprender, em conhecer, em a gente se conhecer também, né? Para a gente ir se modificando para melhor. Então, o caminho é esse, né? Se nós quisermos realmente sermos mais felizes mesmo, porque esse conhecimento, quando a gente entende mais aprofundadamente, a gente se sente bem, a gente vai construindo gradativamente a nossa felicidade interior, né? É isso. Finalizando, como nós estamos, nós sempre falamos, principalmente porque o NEC é online, completamente online, essa coisa maravilhosa da fraternidade, onde quer que estejamos, de reencontro de almas, que isso já sabemos, que também com o estudo vamos compreendendo que próprias ideias vão se aproximando e impressionante que o pensamento, a vontade vai nos chamando. Mesmo que nos sentimos de vez em quando tristes, mas nunca estaremos desamparados pelo amor divino. E observem aqui, dou o meu exemplo. Eu chamei, conversei, e olha agora. Então, mesmo que de vez em quando, por algum motivo, nos sintamos sós, fisicamente, porque podemos estar com 50 pessoas e nos sentirmos fisicamente sós, né? Pelas questões de ideias, etc. Então, mas sempre estaremos amparados pelo amor divino. Então, muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Boa tarde.